Olá, meus queridos e amados irmãos, recebam a doce paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer de falar com todos os meus irmãos é sua irmã em Cristo, Eli Borges. E hoje, meus irmãos, eu venho aqui trazer uma revelação que Deus me mostrou nessa madrugada e o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com vocês. Eu não gosto de fazer isso, irmãos, mas esta revelação, esta visão de Deus, o Senhor tocou fortemente em meu coração para me trazer aqui. Esta revelação é sobre o arrebatamento da igreja do Senhor. Então eu quero e vou compartilhar com vocês, porque o próprio Deus me autorizou para mim estar aqui relatando para todos os que crerem na volta de Cristo Jesus. Então, se você crê na volta de Jesus, você vai permanecer nesse vídeo que eu irei contar o que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Mas antes, eu vou deixar aqui para meus queridos irmãos no livro de Efésios, capítulo 6, e o verso 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permaneceres firme contra a cilada do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principais do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, permaneceis firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, quero estar aqui relatando algo tremendo que Deus me mostrou nesta madrugada. Meus irmãos, como eu já falei, eu não gosto e não sou desse tipo de trazer revelações, profecias no canal. Eu tenho muita cautela em falar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, a gente não brinca com as coisas de Jesus. O nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus, ele não suporta a meninice. Então, a Bíblia diz que ai daqueles que falar que Deus falou algo e Deus não falou. Então, meus queridos irmãos, quero estar falando para vocês. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu amo orar. Eu gosto demais, meus irmãos, de buscar a presença de Deus. Tem muitos anos isso. Eu creio que tem uns 6 anos que eu oro a Deus toda madrugada, constantemente, todos os dias. Então, meus queridos irmãos, para quem não sabe, eu pertenço à Igreja Pentecostal Deus e Amor. E a Igreja Deus e Amor, ela é uma igreja de oração. Então, meus irmãos, nessa madrugada, eu costumo orar da meia-noite a 1h da manhã. E eu, como sempre, orei ao Senhor, dormi. Quando foi 4h45 da manhã, eu levantei. E ali o Senhor me incomodava para me orar de novo. E eu comecei a orar ao Senhor. Então, meus irmãos, de repente o Senhor me mostrou uma visão. Eu via um jovem. Aquele jovem era alto, branco, os olhos daquele homem era verde. Um jovem muito bonito, aparentemente. E porque às vezes, meus irmãos, as pessoas pensam que o diabo aparece de chifre e com rabo. Mas não, meus irmãos, ele aparece como uma pessoa, porque ele tem força, né? E ele pode se transformar em quem ele quiser, até mesmo no anjo de luz. Então, meus queridos irmãos, e ali Deus me mostrava aquele jovem
E de repente eu vi aquele jovem, Deus me levava assim em certo lugar, e de repente eu via muita gente ali caminhando, e aqueles jovens lançando muitos bichos. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês, como o bicho de mosca, né? A mosca, quando ela põe o seu bichinho, aquele bicho já sai vivo. Então era semelhante àquilo. Então quando aquele jovem lançava aqueles bichos nas pessoas, eles eram brancos. Eu via, pegava na roupa, pegava na pele da pessoa, e aqueles bichinhos, eles entravam no corpo da pessoa, ele já ia correndo mesmo ali para a pele da pessoa e entrando ali. Quando aqueles bichos entravam no corpo da pessoa, aquelas pessoas, elas começavam a ficar desesperadas e começavam a chorar de um lado para o outro, e eu perguntei ao Senhor o que era aquilo, o que significava aquilo. Então o Senhor falava comigo que ali era as setas que Satanás estava lançando sobre a humanidade. Muitas enfermidades, muitos problemas, depressões, ansiedades, muitas doenças novas que está surgindo. Então o Senhor falava comigo dessa maneira. E eu falava o que era aquilo, quem era aquele homem que estava lançando tudo isso na humanidade. E o Senhor falava comigo que ali era Lúcifer. Meus queridos irmãos, e ali então, de repente, aquele homem virou para mim, aquele jovem, e ele estava ali lançando aquelas setas, e de repente ele vira para meu lado. Então quando ele vira para mim, ele fala assim comigo: olha, eu tenho muito ódio de você. E eu falava para ele assim: olha nos meus olhos. Ele dizia: eu não consigo olhar nos teus olhos, mas eu tenho muita raiva de você. Eu tenho muito desejo de te matar. É o desejo do meu coração. Então quando ele falava aquilo, irmãos, ele zombava, ria, né? E eu falava assim para ele, eu dizia: olha, Satanás, por que tu não consegue me matar? Ele dizia: não posso te matar, não consigo, olha que eu já tenho tentado de todas as formas, mas eu não consigo destruir você. E eu dizia: por que tu não consegue? Ele dizia: porque você tem uma proteção, e sua proteção é maior do que eu, então eu não consigo fazer nada contra você, porque você tem uma proteção muito forte. Então, meus queridos irmãos, e ali o Senhor falava comigo. O Senhor dizia: minha serva, fala para a minha igreja que muitos não vão resistir os dias maus que estão para vir. Muitos não vão conseguir, porque muitos pensam que está me servindo, mas não estão me servindo. Meus irmãos, enquanto aquele espírito imundo falava comigo que queria me destruir, eu colocava as minhas mãos para me destruir ele. E de repente, irmãos, eu conseguia. Mas de repente, eu vou explicar para os irmãos, assim como se fosse, irmãos, eu não sei. Aqueles filmes que tem aqueles bichos que tem a pessoa do bem e tem a pessoa do mal. E a pessoa do bem tenta vencer e de repente ele surge do nada, ele vence e de repente ele volta mais forte ainda. Pois é dessa maneira. Eu repreendi aquele demônio, ele sumia da minha frente, ele desaparecia, depois ele voltava, irmãos, até os dentes daquele demônio. Vinha novos dentes, tudo novo. Ele vinha assim para cima de mim, com tudo novo. E eu falava: Senhor, porque eu não consigo derrotar ele. Irmãos, e eu começava a louvar o Senhor. Então, quando eu começava a louvar o Senhor, irmãos, ele começava a louvar também. E eu disse: meu Deus, mas ele está louvando também. Eu disse: Senhor, por que eu não consigo, Senhor? E o Senhor falava comigo: minha serva, esse daí é Lúcifer. Então Lúcifer, ele conhece a minha palavra.
Por isso, minha serva, que ele conhece, ele sabe. Irmãos, e ele falava assim para mim, que está muito perto dele começar a reinar. O Senhor falava comigo, minha serva, está muito perto do anticristo começar a reinar, que é o príncipe das trevas. E o Senhor falava, ele vai começar a reinar, minha serva, mas ele ainda não está reinando. E o Senhor falava, minha serva, zele da minha doutrina, porque muitos estão achando que é doutrina de homem e muitos vão perecer. Muitos pensam que é doutrina de homem, muitos estão enganados, pois é a minha palavra. O Senhor falava comigo, minha serva, zele da minha doutrina. E o Senhor falava comigo, minha serva, fala para meu povo buscar a minha presença sem cessar, porque senão eles não vão resistir os dias maus que estão por vir. E ali, meus irmãos, o Senhor falava comigo que muitas igrejas estão derrotadas por causa do pecado. E eu dizia para o Senhor, Senhor, qual é o pecado, Senhor, que está reinando nos dias de hoje? O Senhor falava todo tipo de pecado. As pessoas pensam que me servir é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Ele dizia, minha serva, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Um povo zeloso de boas obras, um povo separado, que faz separação do mundo, do pecado. Muitos estão pensando, muitos estão dizendo que é doutrina de homem, mas é a minha palavra. O Senhor dizia, é a minha palavra, minha serva, é a minha palavra. Anagasuri clama, labai, aleluia, Jesus. O Senhor dizia, a minha palavra. E quando o Senhor dizia, quando Lúcifer começar a reinar, muitos não vão existir, mas os meus já estão na glória. Está muito perto, minha serva, de eu buscar o meu povo. Fala para meu povo me buscar, rejeitar o mundo, o pecado, separar. O Senhor dizia separação. Eu quero separação. Eu falava, Senhor, separação do quê, Senhor? E ele dizia, do pecado, minha serva, do pecado, do mundanismo. Porque eu não venho buscar um povo dessa maneira, mas eu venho buscar um povo zeloso de boas obras, que segue a minha palavra. O Senhor dizia, a minha palavra. Anagasuri clama labai. Porque muitos estão pensando que não é, que é doutrina de homem, minha serva, mas é a minha palavra. Muitos estão desapercebidos, mas estou voltando, minha serva. Eu vou buscar a minha igreja, mas é um povo lavado e remido, separado deste mundo. E ele dizia, minha serva, zele da minha doutrina. Fala para meu povo zelar da minha doutrina, porque eu vou buscar um povo separado. Então, meus queridos irmãos, aqui estou falando com vocês o que Deus me mostrou. O Senhor falou comigo que Ele vem buscar um povo separado, porque muitos estão achando, pensando que é doutrina de homem, que andar de qualquer maneira, que a mulher se vestir de qualquer maneira, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque Deus falou comigo que Ele não vem buscar este povo, mas é um povo separado. A Bíblia diz que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você serve a Deus, se limpe mais, consagre mais a tua vida, ore mais a Deus, porque o Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor falava comigo que está muito perto de Satanás começar a reinar. Ele ainda não está reinando. O Senhor falava claramente comigo nessa visão, nessa madrugada. Satanás ainda não está reinando, mas ele vai começar a reinar. Mas o povo do Senhor já está na glória com Jesus.
E eu te convido, você que ainda não faz parte desse povo, decida-te agora. Decida-te agora, fazendo um compromisso com o Senhor. E você, minha irmã, você, meu irmão, que ainda faz coisas que não agradam o Senhor, conserta a tua vida, é hoje. É hoje o dia do conserto com Jesus. Separa-te deste mundo pecaminoso, porque neste mundo não tem nada para nos oferecer. Jesus te chama, aleluia. Separa a tua vida com Cristo Jesus, para tu ter moradas no céu. Eu via claramente aquele demônio jogando tantas setas nas pessoas, irmãos, sem saber o que fazer, irmãos. Muitas pessoas morrendo, gritando, desesperado. Nós estamos nesse tempo, meus irmãos, tantas pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, doenças que o médico não sabe nem falar. O médico não sabe nem dizer o que você tem. Não sabe nem o nome da enfermidade. Satanás destruindo. E ele falava que ele tem uma fúria muito grande contra a humanidade. Ele dizia, eu não consigo lutar contra aqueles que oram, aqueles que buscam, que têm a vida separada, que têm a sua vida no altar. Ele dizia comigo assim, eu não consigo te derrotar, eu não consigo te derrotar. Ele lutava contra mim, irmãos, mas ele não conseguia vencer a minha pessoa. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque eu tinha uma proteção divina. Jesus está comigo. E você também, tenho certeza, se você buscar a presença de Deus, o Senhor está contigo, porque você vai ter uma proteção divina, Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que ainda faz uso de algumas coisas, deixe. Não vá por pastores, por homens que diz que não tem nada a ver. Não tem nada a ver você usar uma calça comprida. Não tem nada a ver você usar um colarzinho no pescoço. Não tem nada a ver você cortar o seu cabelo. Não tem nada a ver você fazer as coisas que não agradam a Deus. Não tem nada a ver. Não está na palavra, eles dizem. Mas é mentira, é Satanás. O Senhor falava comigo que o diabo já está reinando nas igrejas. O Senhor diz, minha serva, quantas igrejas estão derrotadas, porque estão dando ouvido à voz de Satanás. É ele, minha serva, ele está reinando. Aquele demônio sabia até louvar. Ele sabia da palavra de Deus, irmãos. E o Senhor, eu falava, Senhor, mas ele sabe, Senhor. O Senhor disse, minha serva, ele foi expulso do paraíso, ele me conhece. Mas vai chegar o grande dia. E não queira ficar, meu querido irmão. Jesus te chama. Jesus te chama. Irmãos, quando terminou aquela revelação que Deus me mostrou, este algo tremendo, eu estava tremendo em lágrimas. Porque, irmãos, o Senhor falava comigo, quem não orar, quem não tiver uma vida separada de santidade com Jesus não vai subir, não vai, não adianta. Você que fala mal do seu irmão, você que critica o teu irmão, você que briga com o teu vizinho, você que usa todo tipo de coisa achando que não tem nada, você que usa um batonzinho, você que usa uma calça comprida, um vestido de alça, conserta a tua vida hoje. Jesus te chama hoje. Jesus quer um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não vá por essas igrejas que estão dizendo que não tem nada a ver, porque é Satanás, ele quer levar a tua alma para o abismo, mas Jesus te chama hoje. O Senhor te chama hoje, o Senhor está te esclarecendo que isso é doutrina de demônios. A doutrina fiel é a palavra do Senhor, ele nos diz, o Senhor falou comigo, que é a sua palavra. O Senhor vem buscar um povo separado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, o Senhor sabe, eu não gosto de falar nada que, aleluia, Jesus, que venha causar murmuração. Mas o Senhor falou comigo para me falar. Eu estou falando com você. Faça um concerto com Jesus. Tenha sua vida no altar. O Senhor falava que muitos não vão suportar. Muitos não vão suportar, porque quando Satanás começar a reinar, você não vai suportar o desespero. Irmãos, ele surgia do nada.
Ali eu começava a lutar com ele. Ele desaparecia, depois ele vinha, irmão, mais forte ainda. Ele dizia para mim assim que ele não tem pressa. Não, ele não tem pressa de destruir assim rapidamente, não. Ele vai devagarzinho, devagarinho, quando pensa que não, tu já está no pecado, fazendo as coisas que ele quer. Mas hoje o Senhor te chama. Aleluia, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.